Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Hoje eu fui convidado pelo Band Esportes para participar do programa G4. Falei com o Tirone, com o Arnaldo, com o Massini e com a Marília Ruiz sobre essa chegada do Rogério Ceni ao Bahia. Eles fizeram diversos questionamentos aí sobre esse momento que o Bahia vive no Campeonato Brasileiro, sobre essa chegada do Rogério Ceni, que agora comanda o Esporte Clube Bahia, e demais assuntos. Você vai assistir aqui também no nosso canal. Eu peço a vocês que deixem aí o like no vídeo, curtam, mandem pra galera, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vamos juntos fazer o Extracampo cada vez mais forte. Dá uma olhada no que eu falei sobre o Bahia. Muito bem, tá aí o Rogério Ceni, ó. Peraí, vou pôr. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Calma nada, porque a torcida tá empolgadaça. Essa fofura é a filha da Marília falando torcedores, calma. Calma nada, porque a torcida tá empolgadaça com a chegada do Rogério Ceni ao Bahia. E é por isso que a gente vai para a Bahia para falar com o Ulisses Gama, que, ó, entre outras coisas, foi um dos primeiros caras a dar notícia, hein? Que o Rogério Ceni estava chegando e ontem fez perguntas pro Rogério Ceni, ele estava lá na coletiva. O homem chegou animado e o torcedor do Bahia está animado com o Rogério Ceni, meu caro. Muito obrigado, viu, por estar falando aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, Tirone, boa tarde, Marília, boa tarde também ao Arnaldo, ao Massini. Pois é, chegou animado e trazendo animação ao Bahia, viu, minha gente? Essa foi a pegada da chegada do Rogério Ceni ao Bahia, depois da saída do Renato Paiva, uma saída marcada por muita pressão, por protestos contra o treinador. O Rogério Ceni chega trazendo aí esse ânimo novo e já começou trazendo essa energia já na coletiva e também no primeiro treinamento, né, com os jogadores, passando um recado importante de confiança para a equipe que está perto ali da zona de rebaixamento e precisa de resultados melhores, né, se quiser evitar essa queda para a segunda divisão, principalmente em um ano em que o Bahia está começando esse trabalho em parceria com o Grupo City, que agora gere a SAF do Bahia. Ontem na coletiva, o Rogério Ceni falou muito sobre essa questão de fazer o simples para conseguir resultados. Também se mostrou muito animado em estar no Bahia. Foi muito cordial e amigável com os jornalistas e com certeza deixou muito torcedor animado e iludido, né? Mas aí tem aquele negócio que já colocou a Marília aí no áudio da filha, né? Torcedores, calma, até porque o trabalho é muito complicado, tem muitos confrontos diretos pela frente. E o Bahia, sem dúvida, vai com tudo agora, com ânimo novo, para tentar se recuperar nesse Campeonato Brasileiro. Ô, Ulisses, eu só acredito em Ulisses Gama, hein? Já vou avisando desde já. Um grande meme do Ulisses Gama, a galera na Bahia só acredita quando o Ulisses Gama fala. Não, adorei o arroba dele, siga o Uli. Amei. Meu caro Ulisses, você fez uma pergunta interessante ontem na coletiva, queria que você falasse um pouco sobre a resposta do Rogério. Você perguntou para ele sobre a relação dele com a imprensa local, se eu não me engano, qualquer coisa assim. Porque aí no Bahia teve uma questão muito importante com o Renato Paiva, teve as turras aí com a torcida e com a imprensa baiana em alguns momentos aí, até que ele foi embora do Bahia. O que o Rogério falou sobre isso? O que vocês sentiram? Bom, minha gente, vocês bem sabem que a relação entre treinadores e imprensa tem momentos bons, mas também tem momentos de tensão, de briga, e aconteceu recentemente aqui no Bahia, entre o Renato Paiva e o nosso colega aqui, que é o Jailson Baraúna. Mas acontece em vários lugares, não só aqui no Bahia. Recentemente teve o Enderson Moreira no Esporte, também fazendo críticas ao trabalho da imprensa. E a minha pergunta para o Rogério foi sobre como fazer dessa relação um pouco mais saudável, até porque o clima da coletiva era esse, né? Saudável, amigável, cordial, mas claro, vão ter os momentos de cobranças, de questionamentos sobre o trabalho do Rogério Ceni, isso é natural, faz parte do futebol e o torcedor quer ouvir as respostas. Ele falou em se tratar com respeito, com sinceridade, em falar aberto para o torcedor. Acho que a resposta do Rogério foi bem positiva nesse sentido, até porque o torcedor quer essas respostas. Então, quanto melhor a comunicação, mais fácil para o torcedor entender e, claro, ter aí as suas dúvidas tiradas ao longo dessa jornada.
Ulisses, meu caro, ele deu alguma dica sobre como ele pretende armar o time dele? É claro que foram pouquíssimos contatos com o grupo ainda, mas como você falou, Coritiba e Santos, confrontos diretos, jogos importantes. A gente até, acompanhando a trajetória do Rogério e conhecendo o elenco do Bahia, acho que tem jogadores com as características que ele gosta, Ademir, Juba, jogadores rápidos pelos lados, ele adora isso. Ele deu alguma dica de como pretende armar o Bahia já para esse primeiro jogo com o Coritiba? O Arnaldo, ele preferiu fazer aquela tática do mistério, né? Falou que não vai entregar o time, falou ali em tom de brincadeira, mas uma dica que ele deixou, Arnaldo, que é muito importante que a gente registre, é que o momento é de fazer o simples, evitar invenções para poder conseguir deixar o time mais coeso possível nesse começo, até porque ele está em processo de adaptação, chegou agora, já tem esse jogo contra o Coritiba na quinta-feira, que é um confronto direto. Então, a ideia nesse momento inicial é mexer o mínimo possível para tentar deixar o time mais encaixado ali. Claro, o Rogério vai dar as suas intervenções, o seu estilo de jogo, a sua maneira de ver o futebol, diferente da do Paiva, claro, mas a ideia é fazer o fácil, fazer o feijão com arroz para poder colocar o Bahia longe da zona de rebaixamento e, quem sabe, em uma competição internacional a partir desses próximos 16 jogos que a gente vai ter pela frente. Ulisses, você falando que o Rogério vai fazer o arroz com feijão, tem dois amigos meus, que eu não vou dizer quem, tiveram úlceras aqui no estúdio, porque foi tudo que ele não fez, é tudo que faz o Dorival, por exemplo, para recuperar o trabalho dele. Queria que você me falasse, apesar do bom humor, estava alegre, também, né, está na Bahia, né, sorria, você está na Bahia, a relação deles com os jogadores, né, que foi uma questão no São Paulo, foi debatida, e também da teimosia dele de querer jogar. Ele falou muito sobre ser resultadista nesse final de campeonato. Você sentiu que ele está mudado, né, porque é uma mudança muito grande do que ele acabou de apresentar aqui em São Paulo? Ou você acha que esse é o discurso porque ele é muito inteligente, que a imprensa queria ouvir? Eu imagino que seja um discurso inicial, viu, Marília? Quem conhece o Rogério Ceni sabe ali que ele vai tentar colocar as suas alternativas, as suas opções. Ele deixou claro para ali, olha, eu vou ser chato, eu vou cobrar, eu quero resultados, eu quero vencer no Bahia. E eu dei uma apurada, né, Marília? Você, como uma grande comunicadora, sabe como é que a gente tenta buscar as informações internas do clube, e a reação do elenco às palavras do Ceni foram muito positivas. Eles acreditam que o Rogério foi bem sincero, bem reto sobre o que ele quer em relação a essa campanha do Bahia daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, no momento é óbvio que tudo são flores, né? Tudo é positivo, no momento todo mundo vai gostar, mas claro, ter uma reação inicial, uma impressão positiva desse começo, sem dúvida, dá um norte, dá uma esperança para o torcedor do Bahia, que está aí ansioso por resultados melhores, quer sim evitar esse rebaixamento, quer ir para uma Sul-Americana. E no futuro, como prevê o Rogério Ceni, o Bahia está aí, quem sabe, na primeira página da tabela, aparecendo com mais frequência nas competições internacionais e, claro, brigando por títulos, né? Afinal, o Bahia é um bicampeão brasileiro. Ulisses, meu caro, prazer falar com você. Duas coisas me surpreenderam. Primeiro, a campanha tão ruim, eu esperava mais, né, do Bahia. E o Rogério, quando chegou no Fortaleza, ele fez todo um trabalho de melhorias da estrutura. Qual é a tua visão sobre a estrutura do Bahia hoje, né, com essa união aí com o Grupo City? O que melhorou? Se nós tivemos avanços aí na estrutura física do clube, se o Rogério vai ter que cuidar disso também, né? E um pouquinho da tua palavra do porquê que não deu certo até aqui. Marcinho, prazer mesmo em falar contigo e com todos, claro. A estrutura do Bahia não deixa a desejar, inclusive com a chegada do Grupo City, alguns setores foram reforçados, em termos também de mão de obra, também como equipamentos. Então o Rogério Ceni não vai ter nenhuma preocupação com isso. O trabalho vem sendo feito, é claro que o Grupo City acabou de assumir a SAF do Bahia, então está acontecendo um processo de transição. Nesse momento, as coisas estão sendo, digamos assim, controladas aos poucos pelo Grupo City. O Fernando Soriano, que é o CEO, afirmou que num prazo de 6 meses, a primeira apresentação foi lá em junho, então cerca de 6 meses, daqui até o fim do ano, todo o procedimento de transição da antiga diretoria para a SAF agora deve terminar lá para o fim do ano. Mas a ideia, claro, é servir cada vez mais em estrutura, inclusive, uma informação até que eu publiquei alguns meses atrás, que a ideia é igualar o CT Evaristo de Macedo ao do Manchester City
em um prazo de 3 anos. Então a ideia é sim colocar um Bahia cada vez mais forte, estruturado para o futuro. O porquê de não ter dado certo, Marcinho, é uma grande pergunta, até porque era uma grande expectativa da imprensa, da torcida do Bahia, de que já nesse Campeonato Brasileiro a gente visse uma história diferente, né? Nos últimos anos a gente ficou acostumado a ver o Bahia brigando contra o rebaixamento, em situações difíceis, e claro, todo mundo queria ver um Bahia muito mais forte nesse ano. Mas não foi o que aconteceu. O trabalho do Renato Paiva deixou a desejar em muitos sentidos, principalmente defensivamente falando. O Bahia tem uma das piores defesas do campeonato. A gente viu um Renato Paiva que demorou a tentar colocar assim, uma repetição na sua equipe. A gente via que o treinador mudava a todo momento. Ofensivamente também era um time que até conseguia fazer algumas construções, mas pecava muito na finalização, e todo esse processo de derrotas, resultados negativos, humilhação na Copa do Nordeste, né? O Bahia perdeu de 6-0 para o Sport, maior rival. Isso, sem dúvida nenhuma, foi minando cada vez mais o trabalho do técnico Renato Paiva. Além disso, a relação dele com a torcida do Bahia acabou sendo prejudicada a cada rodada, até porque ele dava algumas declarações que não agradavam o torcedor sobre a situação do Bahia, e isso cada vez mais ia irritando o torcedor, causando um clima hostil. E a partir do momento que você trabalha em um lugar onde o clima não está bom, os resultados são difíceis de aparecer, viu, Marcinho? E aí foi o que acabou acontecendo com o Renato Paiva, que depois do empate em 1-1 com o Vasco, pediu aí o boné, pediu demissão, e agora o comando está com o Rogério Ceni. Ulisses, é claro que a luta do Bahia nesse momento é para evitar o rebaixamento, né? Então o Rogério chega com essa missão. Mas já se projeta algo mais? Ou daqui até o fim do ano a meta é essa e o ano que vem a gente pensa no resto? Rogério Ceni deixou bem claro, viu, Tironi? A meta é evitar o rebaixamento nesse primeiro momento. É ficar longe dessa zona de rebaixamento e depois pensar em uma classificação para a Sul-Americana, avançar um pouco mais na tabela, mas a ideia é clara. Ele foi muito claro e até repetiu isso. A ideia é fugir do rebaixamento. Ele fez a projeção, inclusive, que nos próximos anos, se o Bahia conseguir suportar essa pressão da briga contra o rebaixamento, ele prevê o Bahia nas 10 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Primeiro, vamos pensar em não cair. Depois, vamos buscar outras coisas. Essa é a ideia do momento no Bahia. Meu caro, o Marcinho ontem estava falando aqui uma situação, eu fiquei pensando sobre, eventualmente, levar jogos para Pituaçu, o torcedor mais próximo e tudo mais. Questão do gramado da Fonte Nova, que por vezes não está tão bom. O Rogério é aquele cara obcecado por gramado e tal, tudo mais. Você sente alguma possibilidade em termos desse movimento poder acontecer? Ou o Bahia vai jogar na Fonte Nova mesmo nessas circunstâncias e tentará, enfim, virar um bom mandante, né? O que não está acontecendo, apesar do apoio maciço do seu torcedor, ele não tem conseguido fazer valer o mando de campo nesse campeonato, que para a permanência na Série A é fundamental. Tem alguma conversa sobre, eventualmente, deixar a Fonte Nova em algumas partidas, ou vai ser aí mesmo que o Bahia vai mandar seus jogos até o final? Não é algo que vem sendo cogitado, viu, Arnaldo? Aliás, não tem no momento nenhuma reclamação incisiva em relação ao gramado da Arena Fonte Nova. Eu fico ali próximo do gramado, a gente percebe uma imperfeição aqui e ali por conta da rotina de jogos, mas nada que atrapalhe o bom futebol. No momento, acho que a preocupação do Bahia é realmente conseguir melhores resultados, em apresentar uma melhor apresentação técnica, né, para conseguir superar os adversários. No momento não tendo nenhuma reclamação, mas sim, Pituaçu é sempre uma opção, um estádio que comporta aí um público interessante, mas a prioridade do Bahia nesse momento é ficar em sua casa, na Arena Fonte Nova, onde sempre recebe bons públicos. A torcida do Bahia, mesmo em momentos difíceis, não abandona a equipe. Sem dúvida, vai ser um parceiro muito grande nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Bahia aqui, o Raí me passa, que é um dos 5 piores visitantes do campeonato, né? Tem uma vitória nos últimos... Visitante? Visitante. Um dos 5 piores visitantes, uma vitória em 11 jogos. Diga lá, Massa. Cara, eu tava aqui dando uma olhada, né? No elenco do Bahia. O elenco é bom, né, cara? Ulisses, o elenco é bom. Eu fico intrigado com estrutura, melhorando tudo, como a coisa não funciona. Não funcionou até aqui.
O Rogério, cara, ele muitas vezes apostou num 4-2-4. O que causou, inclusive... Cóleras. Essas pequenas ulcerações nos dois colegas. Mas foi homenageado no bolo do Arnaldo. Sim, foi homenageado e tal, mas aí tem os rapidinhos pelas pontas agora. É isso que eu te pergunto, cara. Em termos de característica daquilo que o Rogério gosta de ter em campo, você acha que o elenco do Bahia entrega a ele? Eu acho que tem opções interessantes, né, no elenco do Bahia, principalmente nessa segunda janela. O Bahia se reforçou de maneira interessante. Ficou só a cobrança pelo centroavante, né, até porque o Everaldo e o Vinícius Mingotti não têm conseguido fazer boas apresentações. O Rogério até falou sobre isso na coletiva, de que o momento é dar apoio para esses jogadores, para que eles consigam evoluir, mas foi uma cobrança da torcida do Bahia para a diretoria de uma contratação de centroavante, para que esse elenco ficasse mais reforçado. No entanto, as outras contratações foram positivas. A chegada do Gilberto, a chegada ali do Camilo Cândido na esquerda, também a chegada do Rafael Ratão, que é um atacante que estava no Toulouse, da França. Então, o Luciano Juba também, que foi uma contratação que já estava acertada há algum tempo, com pré-contrato. Então, ele tem algumas opções, principalmente ali no ataque, com o Biel à disposição, o Luciano Juba, o próprio Ratão, que faz ali à esquerda. Então, ele tem muitas opções no ataque. Eu não sei, seguindo esse discurso dele de feijão com arroz, se ele de repente vai implantar esse 4-2-4 que ele fazia muito no São Paulo, né? Explorava jogadores rápidos ali pelas pontas, mas de repente, quem sabe, com mais tempo de trabalho, com opções à disposição, ele não faça isso. Vale lembrar que no momento o Bahia não conta com o Cauli, que é o cérebro da equipe, é um jogador de grande destaque, o camisa 8 do Bahia, que vinha conduzindo a equipe a bons resultados, mas ele teve uma lesão no joelho, vai ficar de fora nas próximas partidas. Então, seguindo esse panorama aí, acho que nesse momento a ideia é realmente seguir o feijão com arroz, viu, Massa? Cara, chegou uma conta aí de 7 vitórias, 8 vitórias para escapar. O Bahia trabalha com isso ou ainda é cedo? Bom. Pois é, faltam 16 jogos, né? Então, o Bahia tem 22 pontos, calculando aí 21, 7, acho que 8, né? Para chegar aquele número mágico de 45. Eu acho que essa é a ideia. O Bahia não trabalha muito com isso no momento, né? Não pegou na calculadora ainda. O objetivo é ir jogo a jogo, é claro, dar aquela secada nos adversários, né? O Z4 que está com o Santos, está com o Coritiba, está com a América ali. A ideia é colocar os adversários para trás e, claro, tentar melhorar. É jogo a jogo e olha, essa briga contra o rebaixamento está muito forte ali. No caso, tem gente se fazendo muito esforço, né? O Santos, o próprio Bahia em algumas ocasiões. Então a ideia é quem melhorar aí nesse meio de caminho vai conseguir escapar. Quer falar? Não, é que eu acho que o Rogério Ceni pode não ter pegado na calculadora, mas ele sabe que esse mês ele tem 2 jogos obrigatórios. 2 desses... Eu acho que não precisa de 45, não. 40 vai salvar, mas tem 2 obrigatórios, que é o Santos e o Coritiba, não é isso? Curitiba primeiro, depois o Santos. Esses são obrigados. Principalmente o Santos, porque o Coritiba não chega no Bahia, mas principalmente o Santos. É um jogo obrigatório. Diga. Cara, Ulisses, geralmente cidades, estados, que tem 2 clubes grandes, um acaba puxando o outro, né? A gente está vendo Vitória liderando a Série B e tal, tomou uma sacolada aí e tal, mas enfim, tá na liderança. Faltam 10 jogos para acabar, 11 jogos para acabar a Série B, né? Fatalmente vai subir. O Vitória se estruturou também. Está pensando nisso ou não? Segue do mesmo jeito, tentando fazer do seu jeito uma melhora? Bom, desde que aconteceu aí o fechamento, né, do Grupo City com o Bahia, sempre tem aquela pergunta, né? Será que o Vitória vai ter SAF também? Será que vai ser um modelo a ser adotado a partir dos próximos meses? No momento, não é uma ideia do clube. O presidente Fábio Mota falou que não é o momento, que a ideia é seguir do jeito que está e quem sabe no futuro, com o clube na Série A, com um pouco mais de valorização da marca, essa venda possa ser efetuada. No momento, o Vitória vai seguindo a sua maneira sob o comando do Fábio Mota, clube que acabou sendo goleado pelo CRB no último domingo, está causando aí um pouco de preocupação ao seu torcedor, mas claro, os rubro-negros seguem confiantes aí no acesso à Série A. Meu caro Ulisses, eu só acredito em Ulisses Gama.
E muito obrigado, viu? E Rogério Ceni. E no mito. E Rogério Ceni. Muito obrigado, viu, por essa canja que você deu aqui pra gente. Informou tudo sobre o Bahia, todos os detalhes. Muito obrigado. Arroz com feijão, vamos te incomodar canja, mais vezes, viu, tudo meu antes caro? do almoço. Não dá. Tirone, Arnaldo, Marília, Massa, muito obrigado a todos Obrigada. por essa conversa. Estou à disposição. Um abraço forte. Pois é, galera, esse foi o pouco aí que a gente pôde falar sobre o Esquadrão de Aço nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, peço a vocês que deixem aí a opinião de vocês sobre o Esquadrão de Aço, sobre Rogério Ceni, sobre essa sequência de Campeonato Brasileiro que teremos pela frente. Agradeço a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.